O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho sangue sobre a vasta plantação de milho da Fazenda dos Campos. Maria, uma jovem de 28 anos, observava a paisagem da varanda da casa principal, um calafrio percorrendo sua espinha apesar do calor do fim de tarde. Fazia apenas uma semana desde que ela herdara a propriedade de seu tio falecido, um homem recluso que ela mal conhecia. As histórias que circulavam sobre a fazenda e seu antigo proprietário eram, no mínimo, perturbadoras. Um barulho súbito fez Maria se virar bruscamente. Por um instante, ela poderia jurar ter visto uma figura se movendo entre as fileiras de milho. Mas quando piscou, não havia nada além do balanço suave das espigas ao vento. "Está ficando escuro", murmurou para si mesma. "Melhor entrar." Ao fechar a porta atrás de si, Maria não pôde evitar a sensação de que algo a observava. A casa, com seus móveis antigos e cheiro de mofo, parecia guardar segredos em cada canto sombreado. Enquanto preparava um jantar simples na cozinha cavernosa, o som de passos no andar de cima fez Maria congelar. Ela estava sozinha na casa, ou pelo menos deveria estar. Com o coração acelerado, ela pegou uma faca de cozinha e começou a subir as escadas rangentes. O rangido de cada degrau ecoava pela casa silenciosa, amplificando a tensão que pairava no ar. Maria subia lentamente, a faca firmemente agarrada em sua mão trêmula. A escuridão do corredor superior parecia engolir a fraca luz que vinha do andar de baixo. Ao chegar ao topo da escada, um odor pútrido invadiu suas narinas. Era um cheiro doentio, uma mistura de terra úmida e carne em decomposição. Maria cobriu o nariz com a manga da blusa, lutando contra a ânsia de vômito que subia por sua garganta. Os passos haviam cessado, mas agora um sussurro quase inaudível preenchia o ar. Palavras incompreensíveis, murmuradas em uma voz rouca e antiga, pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Com o coração martelando no peito, Maria avançou pelo corredor. As tábuas do assoalho gemiam sob seus pés, como se a própria casa protestasse contra sua presença. Sombras dançavam nas paredes, formando figuras grotescas que pareciam se contorcer e alcançar por ela. Chegando à porta do quarto principal, o antigo quarto de seu tio, Maria hesitou. A maçaneta de latão parecia pulsar com uma energia sinistra. O sussurro ficou mais alto, mais insistente. Reunindo toda a sua coragem, ela girou a maçaneta. A porta se abriu com um gemido agonizante, revelando uma escuridão impenetrável. O cheiro de putrefação intensificou-se, fazendo seus olhos lacrimejarem. Tateando a parede, Maria encontrou o interruptor. Quando a luz finalmente inundou o quarto, ela não pôde conter um grito de horror. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhados com o que parecia ser sangue seco. No centro do quarto, um círculo de velas negras cercava um objeto coberto por um pano sujo. E lá, sentado em uma cadeira de balanço no canto, estava uma figura que fez o sangue de Maria gelar. A figura na cadeira de balanço era um homem idoso, seu corpo mumificado e ressequido, os olhos afundados em órbitas escuras. Maria reconheceu imediatamente as feições de seu tio, apesar da decomposição avançada. Mas o que a horrorizou não foi apenas a presença do cadáver. Era o fato de que a cabeça do homem morto se virou lentamente em sua direção, os lábios ressecados se contraindo num sorriso macabro. O grito ficou preso na garganta de Maria. Ela recuou, tropeçando em seus próprios pés, a faca escorregando de seus dedos trêmulos e tilintando no chão de madeira. O sussurro que antes permeava o ar agora se transformou em uma cacofonia de vozes, todas falando ao mesmo tempo, em uma língua desconhecida e gutural. As velas negras se acenderam espontaneamente, suas chamas dançando de forma antinatural, projetando sombras que pareciam ter vida própria. O objeto no centro do círculo começou a se mover sob o pano sujo. Maria observou, paralisada pelo terror, enquanto o tecido escorregava, revelando um tomo antigo, encadernado em couro escurecido pelo tempo. As páginas do livro começaram a virar sozinhas, um vento inexplicável agitando-as furiosamente. A cadeira de balanço começou a se mover, rangendo ritmicamente, enquanto o cadáver de seu tio se levantava com movimentos entrecortados e não naturais. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz verde e maligna. "Bem-vinda à sua herança, sobrinha." A voz saiu rouca e cavernosa, como se viesse das profundezas da terra. "Você chegou bem a tempo para o ritual." Maria finalmente encontrou sua voz, um grito de puro terror escapando de seus lábios enquanto ela se virava para fugir. Mas a porta do quarto se fechou violentamente,
trancando-a dentro. As sombras nas paredes ganharam forma, mãos espectrais emergindo delas, agarrando os braços e pernas de Maria. Ela lutou desesperadamente, mas as mãos sombrias a arrastavam inexoravelmente em direção ao círculo de velas, onde o livro antigo continuava sua dança macabra. O pacto deve ser cumprido, entoou a voz de seu tio morto. O sangue chama o sangue. Maria sentiu algo frio e afiado contra sua pele. Olhando para baixo, viu com horror que a faca que havia deixado cair agora flutuava no ar, sua lâmina posicionada sobre seu pulso. O frio da lâmina contra sua pele despertou Maria de seu estado de choque. Com um esforço sobre-humano, ela conseguiu se libertar das mãos sombrias, rolando para o lado no último instante. A faca cortou o ar onde ela estava segundos antes, cravando-se no assoalho com um baque surdo. Não! Rugiu a voz de seu tio, a fúria distorcendo ainda mais suas feições cadavéricas. O ritual deve ser completado. Maria se arrastou para longe do círculo, seus olhos varrendo freneticamente o quarto em busca de uma saída. As janelas. Ela se lançou em direção a elas, mas as cortinas ganharam vida, se enrolando em seus braços como serpentes, tentando puxá-la de volta. O livro no centro do quarto começou a emitir um brilho vermelho pulsante, as páginas virando cada vez mais rápido. Do tomo, uma névoa escura começou a se formar, tomando a forma de figuras grotescas e disformes. Gerações de nossa família alimentaram o poder deste grimório com seu sangue. Sibilou o cadáver ambulante de seu tio, avançando lentamente em sua direção. Você não pode escapar de seu destino. Num lampejo de inspiração desesperada, Maria agarrou uma das velas negras. Ignorando a dor da cera quente escorrendo por sua mão, ela a atirou contra as cortinas que a aprisionavam. O tecido velho e empoeirado pegou fogo instantaneamente. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo os símbolos nas paredes. Gritos agonizantes ecoaram pelo quarto à medida que as sombras recuavam do fogo purificador. Não! O que você fez? Gritou seu tio, sua forma começando a se desintegrar diante do avanço das chamas. Maria aproveitou a distração para quebrar a janela com o castiçal da vela. O ar fresco da noite invadiu o quarto, dissipando parte da fumaça e da energia maligna. Ela se preparava para pular quando um grito inumano a fez olhar para trás. O livro estava levitando no ar, suas páginas queimando, liberando uma torrente de energia negra. A figura de seu tio foi sugada para dentro do tomo em chamas, junto com as criaturas espectrais que haviam começado a emergir. Com um estrondo ensurdecedor, o grimório implodiu, liberando uma onda de choque que arremessou Maria pela janela quebrada. Ela caiu na grama úmida do jardim, o ar sendo expulso de seus pulmões pelo impacto. Acima, as janelas do quarto brilhavam com as chamas do incêndio que se alastrava. Enquanto se arrastava para longe da casa, Maria ouviu um último sussurro no vento. Isso não acabou. O sangue sempre chama. Exausta e em choque, ela observou a antiga fazenda ser consumida pelo fogo, sabendo que, embora tivesse sobrevivido àquela noite, os horrores que enfrentara estavam longe de terminar. O amanhecer encontrou Maria sentada na traseira de uma ambulância, um cobertor sobre seus ombros trêmulos. Seus olhos, vermelhos e inchados, fixavam-se nas ruínas fumegantes do que antes era a Fazenda dos Campos. Bombeiros vasculhavam os escombros, enquanto policiais isolavam a área. Senhorita Campos? A voz do detetive Rodrigues a tirou de seu transe. Preciso que me conte novamente o que aconteceu aqui. Maria engoliu em seco, sua garganta ainda ardendo pela fumaça. Como explicar o inexplicável? Como falar sobre cadáveres que se movem, livros demoníacos e sombras que ganham vida? Eu acendi algumas velas para iluminar a casa. Ela começou, optando por uma versão mais plausível da verdade. Deve ter havido um curto-circuito. As cortinas pegaram fogo e... E o corpo que encontramos no quarto principal? Interrompeu Rodrigues. O coração de Maria acelerou. Corpo? Sim, os restos carbonizados de um homem idoso. Presumimos que seja seu tio. Maria sentiu o mundo girar. Como era possível? Ela viu o corpo de seu tio ser sugado para dentro do grimório em chamas. Eu não sabia, ela gaguejou. Pensei que estivesse sozinha na casa. O detetive a observou por um longo momento, sua expressão ilegível. Senhorita Campos, encontramos símbolos estranhos nas paredes, restos de velas negras e um círculo de sal no chão. Quer explicar isso? Maria sentiu o pânico crescer em seu peito. Eles não acreditariam na verdade.
mas qualquer mentira soaria ainda mais suspeita. Meu tio? Ele era excêntrico, ela finalmente disse. Eu não sabia sobre essas coisas. Vim apenas para cuidar da herança. Rodrigues suspirou, fechando seu bloco de notas. Olha, não vou mentir. Isso tudo parece muito suspeito. Vamos precisar que você venha à delegacia para um depoimento formal. Enquanto era conduzida ao carro da polícia, Maria lançou um último olhar para a fazenda destruída. Por um instante, ela poderia jurar ter visto uma figura sombria entre os escombros, observando-a com olhos brilhantes e verdes. Sentada no banco traseiro da viatura, Maria fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O horror que vivenciou naquela noite a perseguiria para sempre, não apenas em seus pesadelos, mas agora também na realidade, com a investigação policial. Enquanto o carro se afastava da propriedade, o vento sussurrou entre as cinzas da fazenda. O sangue sempre chama, e voltará a chamar. Maria estremeceu, sabendo que, embora o fogo tivesse consumido a fazenda, os segredos sombrios de sua família estavam longe de serem enterrados. A pequena cidade de Porto das Sombras sempre foi conhecida por sua atmosfera misteriosa, mas nada se comparava à infame mansão sombria. Situada no topo de uma colina arborizada, a imponente casa vitoriana parecia observar a cidade com suas janelas escuras, como olhos vazios. Em uma noite chuvosa de outubro de 1975, a tranquilidade da cidade foi despedaçada por tiros. Quando a polícia chegou à mansão sombria, encontrou uma cena de horror indescritível. Antônio Mendes, patriarca da família, havia assassinado brutalmente sua esposa e seus 4 filhos enquanto dormiam. O crime chocou a pequena comunidade. Antônio, que sempre parecera um homem quieto e trabalhador, alegou durante o julgamento que vozes o haviam ordenado a purificar sua família. Ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. A mansão sombria permaneceu vazia por quase um ano, um lembrete silencioso da tragédia que ocorrera dentro de suas paredes. Os moradores evitavam passar perto da propriedade e histórias de luzes estranhas e sons inexplicáveis começaram a circular. Foi então que, em setembro de 1976, uma nova família chegou à cidade. Os Oliveira, Carlos, sua esposa Mariana e seus 3 filhos estavam procurando um novo começo. Quando viram a mansão sombria à venda por um preço surpreendentemente baixo, acharam que era uma oportunidade perfeita. Ignorando os avisos velados dos moradores locais, os Oliveira se mudaram, determinados a transformar a mansão sombria em um lar acolhedor. Mal sabiam eles que estavam prestes a enfrentar 28 dias de puro terror. Os Oliveira se instalaram na mansão sombria com entusiasmo, determinados a dar uma nova vida à propriedade. Carlos, um arquiteto, ficou fascinado com os detalhes históricos da casa, enquanto Mariana, decoradora de interiores, já imaginava como transformar os cômodos, sombrios, em espaços acolhedores. As crianças, Lucas, Júlia e o pequeno Pedro, inicialmente estavam empolgadas com a ideia de viver em uma mansão tão grande. No entanto, essa empolgação logo daria lugar ao medo. Na primeira noite, a família foi acordada por um frio intenso e inexplicável. O termômetro marcava 25 graus, mas o interior da casa parecia estar abaixo de 0. Carlos verificou o sistema de aquecimento, mas não encontrou nada de errado. No terceiro dia, Mariana notou um odor estranho emanando do porão. Era uma mistura de mofo e algo mais, orgânico. Quando Carlos foi investigar, o cheiro havia desaparecido completamente. Na primeira semana, os objetos começaram a se mover sozinhos. Chaves mudavam de lugar. Portas, que haviam sido deixadas abertas, eram encontradas fechadas, e vice-versa. Júlia começou a falar sobre uma nova amiga, Aninha, que ela dizia ver brincando no jardim à noite. Quando Mariana perguntou sobre Aninha, Júlia descreveu uma menina pálida, vestida com roupas antigas, que às vezes ficava triste e chorava sangue. O ponto de virada veio na noite do 10º dia. Carlos acordou às 3h15 da manhã, sentindo-se observado. Ao olhar para o canto do quarto, viu uma figura sombria, encapuzada, que parecia flutuar a centímetros do chão. Quando acendeu a luz, a aparição havia sumido. Na manhã seguinte, ao descer para o café, a família encontrou todas as cadeiras da sala de jantar empilhadas em uma torre precária no centro da mesa. Ninguém havia estado naquela sala durante a noite. Foi então que os Oliveira perceberam. A mansão sombria não era apenas uma casa antiga.
Algo sinistro e inexplicável estava acontecendo, e eles estavam presos no meio disso. À medida que os dias passavam, os eventos na mansão sombria tornavam-se cada vez mais perturbadores e frequentes. A família Oliveira estava em um estado constante de medo e confusão. Na segunda semana, Mariana acordou no meio da noite para encontrar Pedro, seu filho mais novo, em pé ao lado da cama, olhando fixamente para a parede. Quando ela o chamou, ele se virou lentamente, seus olhos completamente negros, e disse com uma voz que não era a sua: "Eles estão vindo para nos purificar, mamãe." Carlos começou a ter pesadelos vívidos todas as noites. Sonhava com os assassinatos que haviam ocorrido na casa, vendo-os pelos olhos do assassino. Acordava sempre às 3h15, gritando e coberto de suor frio. Um dia, ao entrar no banheiro, Júlia gritou de horror. As paredes estavam cobertas por uma substância verde e viscosa que parecia pulsar. Quando Carlos chegou para ver o que estava acontecendo, a substância havia desaparecido, deixando apenas manchas úmidas. Lucas, o filho mais velho, começou a mostrar mudanças de comportamento preocupantes. Tornou-se retraído e agressivo, murmurando para si mesmo em uma língua que ninguém reconhecia. Mariana o pegou uma vez no sótão, sentado no centro de um círculo de velas pretas, recitando algo que soava como uma oração invertida. Na terceira semana, os ataques físicos começaram. Mariana foi empurrada escada abaixo por mãos invisíveis. Carlos acordou com arranhões profundos nas costas, como se tivesse sido atacado por um animal selvagem durante a noite. A gota d'água veio quando, durante um jantar particularmente tenso, todos os espelhos da casa explodiram simultaneamente. Nos cacos de vidro espalhados pelo chão, a família viu reflexos de rostos distorcidos e agonizantes que não eram os seus. Aterrorizados e desesperados, os Oliveira perceberam que precisavam deixar a mansão sombria imediatamente. Mas a casa parecia ter outros planos. Quando tentaram sair, descobriram todas as portas e janelas inexplicavelmente trancadas e seladas. Presos em seu próprio pesadelo, os Oliveira se perguntavam: conseguiriam escapar da mansão sombria com suas vidas e sanidade intactas? O pânico tomou conta da família Oliveira quando perceberam que estavam presos na mansão sombria. Carlos, tentando manter a calma, começou a procurar freneticamente por uma saída, enquanto Mariana reunia as crianças na sala de estar. De repente, as luzes começaram a piscar violentamente e um rugido ensurdecedor ecoou pela casa. O chão tremeu e objetos começaram a voar pelos ares como se estivessem em meio a um tornado invisível. Lucas, em um estado de transe, começou a cantarolar uma melodia sinistra. Seus olhos reviraram, mostrando apenas o branco dos olhos, e ele apontou para uma parede. Para o horror de todos, a parede começou a sangrar, formando palavras. Mariana, abraçando Pedro e Júlia, gritou para Carlos: "Temos que sair daqui agora." Nesse momento, a figura encapuzada que Carlos havia visto antes materializou-se no centro da sala. Com uma voz cavernosa, ela falou: "Vocês não podem escapar do destino desta casa." Tomado por uma coragem desesperada, Carlos agarrou um candelabro pesado e o arremessou contra a janela da sala. O vidro se estilhaçou, criando uma abertura. "Vamos!" ele gritou, pegando Pedro no colo e puxando Júlia pela mão. Mariana conseguiu arrancar Lucas de seu transe e o arrastou em direção à janela. Enquanto corriam para fora, ouviram um uivo de raiva sobrenatural vindo de dentro da casa. A família correu pelo jardim, os espinhos das roseiras mortas arranhando suas pernas enquanto fugiam. Atrás deles, a mansão sombria parecia ganhar vida, suas janelas brilhando com uma luz vermelha maligna, a estrutura toda tremendo como se respirasse. Quando alcançaram o portão da propriedade, uma força invisível tentou puxá-los de volta. Carlos e Mariana lutaram com todas as suas forças, agarrando as crianças e se empurrando para a frente. Com um último esforço desesperado, eles conseguiram atravessar o portão. No momento em que pisaram fora dos limites da propriedade, um grito agonizante ecoou pela noite, e todas as luzes da mansão se apagaram de repente. Exaustos, traumatizados, mas vivos, os Oliveira se abraçaram na rua escura, olhando de volta para a silhueta sombria da mansão contra o céu noturno. Eles haviam escapado, mas as cicatrizes daqueles 28 dias de terror os acompanhariam para sempre. E, enquanto se afastavam cambaleantes em busca de ajuda, não puderam deixar de se perguntar: a mansão sombria os deixaria realmente em paz? Ou o pesadelo estava apenas começando?